Professor Murilo Melo, nosso querido amigo, colaborador, historiador, professor de história. Murilo, bom dia, tudo bom? Ô, Nardelli, bom dia. Um prazer estar aqui com você, sua companhia. Sempre vibrante estar com o Cláudio aqui, esse querido também aí. E hoje é um temaço aí. A gente vai falar de uma das regiões mais bonitas, não vou falar da Bahia, né? Acho que de uma das regiões mais bonitas do mundo, né? Boa. Que é o coração da Chapada Diamantina. Aff, Maria. A gente falar da Chapada, a gente já tá falando de uma das regiões mais bonitas do mundo, e quando a gente fala do coração, aí então é que pegou. Lençóis é a nossa pauta de hoje. Pois é. Não os lençóis que Abraão Brito vive dizendo, foi pra onde? Eu fui pra Lençóis, debaixo dos lençóis. Aí não vale, né? Cláudio Sacramento também passei muito por Lençóis. Já fui, conheço. Legal. Lençóis. Que bom, Cláudio Sacramento. Bom dia, Saca. Bom dia, Nardelli Gomes. Bom dia, professor também. Bom dia, aos ouvintes. Sacramento. Que prazer. Estamos ao vivo, viu, minha gente? Você pode participar, interagir, ligar, mandar WhatsApp, assistir a gente no YouTube. Fique à vontade. O Cláudio vai ensinar os caminhos das pedras. Então, ouvinte, o nosso telefone é fácil, né? 35055000, WhatsApp também, o mesmo número, 35055000. Estamos ao vivo no youtube.com/portal Metron. Agora, Puridade, bom dia, Puri, nosso diretor de transmissão no youtube.com/portal Metron. Agora, professor Murilo, eu não tenho vergonha na minha cara, porque eu preciso dizer, eu não conheço a Chapada Diamantina. Ó, pito de amizade. Sem nem te dizer, viu, Nardelli? Não tem, a minha cara nem arde, gente, de dizer um negócio desse. Ainda há tempo, né? Eu espero que sim. A sua sensação quando for vai ser diferente da minha. A sua vai ser a primeira vez. Isso é bom. Né? A gente, quando já foi milhares de vezes, a sensação não é a mesma, né? São coisas diferentes. Voltar para aquele lugar, a sensação de, ufa, que bom que tô aqui de novo. E a sua vai ser única, né? Poxa, primeiro olhar sobre aquilo é diferente, né? Tudo que é a primeira vez é diferente. É verdade. Eu já tenho um olhar, digamos que um pouco viciado. Já não me impressiona como vai te impressionar. Sim. Tá na hora. Ver o mar pela primeira vez. Tem um texto lindo de Eduardo Galeano, eu já falei desse texto aqui outras vezes. É um texto curtinho, mas óbvio, não me lembro dele todo. Mas no final, o menininho que ia ver o mar pela primeira vez, e o pai leva, e eles sobem ali umas dunas, umas colinas, e quando ele chega lá em cima, que ele olha o mar, ele diz, pai, me ajuda a olhar. Como é que eu entendo isso aqui, sabe? Me ajuda a entender o que eu tô vendo. Isso, dá significado, né? Exato. O que caracteriza a gente, né? Nós humanos, principalmente modernos, é dar significado às coisas, exatamente, é isso aí. Perfeito. Vamos falar de Lençóis? Vamos lá, desse lugar que eu escolhi pra mim, né? Quantas vezes você já foi? Nardelli, eu tive Lençóis na primeira vez na minha vida em 1985. Em 1986. Nardelli, você sempre generosa. Meu pai é um publicitário e quando meu pai morava em Salvador, ele se relacionava com as pessoas do cinema, né? Com Pola, com aquela turma. E talvez tenha sido um dos primeiros forasteiros a desbravar aquela região. E aí meu pai me levou muito pequeno e eu aprendi o caminho das pedras. Meu pai já não mora mais em Salvador há muitos anos, há mais de 30 anos. E eu continuei aí a Lençóis, levo meus filhos a Lençóis. Os vínculos vão se sucedendo familiarmente, né? As gerações. E meus filhos já têm amigos lá e têm uma relação com o lugar. E vão continuar também. Isso é muito bonito. É verdade. Então me conta um pouquinho sobre essa história de Lençóis de lá pra cá, né? A história do turismo em Lençóis. Porque como você me disse, seu pai foi um dos desbravadores ali, dos que vieram de fora. A mente humana, ela tem um vício de naturalizar tudo. Como você nasceu, digamos que na década de 90, de 80, você já pegou a Chapada Diamantina bombando em relação ao turismo e você acha que sempre foi assim. A Chapada sempre foi maravilhosa, sempre teve uma procura. Não. A Chapada nunca foi associada ao turismo. Até porque turismo não existia. A palavra turismo e o turismo não existia. É uma palavra moderna, é pós-evolução industrial. E a Chapada, durante muito tempo, foi um lugar para sobreviver. Foi um lugar que passou a ser mais explorado pelo diamante, né? Tanto diamante
comum, que os ouvintes sabem qual é, quanto o diamante negro. Esse vai trazer um novo boom para a Chapada Diamantina, que serve como ponta de broca para furar solo, coisas que ninguém consegue cavar. Esse diamante negro, né, o carbonado, ele consegue. E aí ele vai trazer de novo uma vida econômica para a Chapada, mas aquilo vai acabar. E a Chapada vai passar durante muito tempo se tornando um lugar fantasma, Nardelli. Igatu, meu pai teve em Igatu na década de 80 e ele cansava de relatar isso para mim. Meu filho, eu conhecia uma cidade fantasma. Não morava quase ninguém. Igatu foi abandonada, porque já não tinha mais uma maneira de sobreviver. A gente está onde a gente sobrevive. Era abandonada, as casas abandonadas, as pessoas foram embora. Sim. Eu tive em Mucugê na década de 90 para fazer um trabalho na faculdade, pela faculdade, ainda como estudante, e conheci mais um dos filhos de Horácio de Matos, que é a grande lenda da Chapada Diamantina, ou talvez o maior nome da Chapada Diamantina, e eu tive o prazer de conhecer 2 filhos dele. Horácio, que com certeza está nos vendo aqui, que já tem mais de 90 anos, é um doce de pessoa. Tatiana, a neta dele, que sempre acompanha nosso trabalho, está sempre investindo nessa produção cultural da Chapada, né? E conheci Tássio, que era prefeito de Mucugê, e quando eu tive na década de 90, Tássio foi comigo nas casas e me mostrava: essa casa está abandonada, aquela casa está abandonada. Então o turismo, ele foi produzido, ele foi criado, foi da cabeça de algumas pessoas que vislumbrou que aquilo poderia atrair alguém, porque a gente não tinha essa concepção. E um dos homens mais importantes para a construção desse turismo, que vai fazer 50 anos agora, já recebi o convite de estar lá pela prefeitura, a gente vai estar lá falando um pouco sobre essa história do turismo, é Heraldo Barbosa. Heraldo Barbosa é filho da cidade, né, é de uma das famílias tradicionais de lá. E ele, já muito jovem, estudante, vai ter essa ideia de trazer gente para visitar a Chapada, porque ninguém pensava: o que eles vão visitar aqui? Pedra? Eles vão visitar o que tem de bom aqui? Os moradores pensavam, na sua maioria, dessa forma. Vai ter alguns projetos anteriores a Heraldo, né? Um prefeito, que inclusive é parente dele, vai iniciar esse processo, tentar o tombamento, tentar partir por esse viés para trazer o turismo para lá. Isso vai chegar nos Estados Unidos e 3 americanos, eu chamo de tríade, eu inventei, criei essa nomenclatura. 3 estadunidenses que precisam ser estudados, né? Eles vão ser importantíssimos para criar essa cultura do turismo no nativo, porque boa parte do nativo não queria receber gente de fora. E boa parte dos nativos não sabiam também como lidar com aquilo e criar também na mentalidade das pessoas de que sim, é possível. E tem histórias interessantíssimas, como num dia que Heraldo resolveu, ainda muito jovem, Heraldo é um jovem, né, Heraldo? Era mais jovem. Não tinha carro na cidade, tinha poucos carros na cidade. Eu alcancei Lençóis assim na década de 80. Não passava carro na cidade, porque ninguém tinha carro em Lençóis. E o único carro da cidade não estava lá na hora, e Heraldo resolveu fazer o percurso andando. Ele levou uma placa que ele fez de madeira e botou na estrada principal que corta a frente de Lençóis. A estrada não passa exatamente por Lençóis. Ela passa 12 quilômetros de Lençóis. Ele andou 12 quilômetros com a placa de madeira na mão e botou lá, fincou com sua própria mão a placa Lençóis a 12 quilômetros. E isso, digamos que simbolicamente, é um pontapé para o turismo, né? Então não existia o turismo em Lençóis. Ele foi criado, pensado, um longo trabalho de convencimento, de investimento público para aquilo, de conscientização das pessoas, tanto de fora, de que era viável conhecer um lugar afastado do centro, que não tinha nenhuma estrutura para o turismo. Lençóis tinha uma única pousada. E hoje a gente conhece uma maravilha. Você vai para Lençóis hoje, você tem cozinha internacional, você tem cozinha gourmet. Toda a estrutura, para todo mundo. Você vai comer comida de tudo quanto é lugar do mundo. Você tem uma rua, Nardelli, você vai lá com sua filha e seu companheiro, você tem uma rua inteira de restaurantes. Para você escolher, que é a Rua da Baderna. Silvio, meu marido vive dizendo assim: não é possível que a gente não foi na Chapada ainda. Ele já foi várias vezes, mas ele me cobra isso. Tá em tempo. Aí tem uma rua só de restaurante. Tem uma rua só de restaurante, né? Na década de 80, eu ainda garoto lá, não tinha, eram pouquíssimos restaurantes, eram pessoas nativas que cozinhavam na sua própria casa, vendiam sua comida, e hoje não.
Você vai ver gente de tudo quanto é lugar do mundo que escolheu Lençóis para viver e abriu seu restaurante. Então você tem a cozinha sertaneja, uma culinária de Lençóis, da Chapada, que é uma delícia. Eu acho que poucos ouvintes aqui que estão aqui acompanhando a gente devem conhecer a culinária da Chapada, que tem um godó de banana, que é uma banana verde, uma delícia. Tem um cortadinho de mamão verde, é um absurdo de gostoso, né? Tem uma galinha específica que eles fazem. Enfim, tem palma. Palma é um tipo de cacto que eles têm um cortadinho de palma, né? Então, você pode encontrar desde uma comida tradicional na Rua da Baderna, tem uma cozinha Rua internacional. É Rua da Baderna. Quero ir. Ou você pode encontrar um restaurante com comida mediterrânea, né? Que é um estrangeiro, um gringo que toca lá o comércio, né? Enfim, tem cozinha italiana, tem pratos franceses, tem... Sei que tem uma pizza lá que é famosa. Não sei se é lá ou tem uma a mais famosa da Chapada é do Capão. Ah, do Capão, então né? eu tô confundindo, a pizza da Chapada lá do Capão é super famosa, mas em Lençóis tem várias pizzarias. Tem pizza Inclusive também. tinha uma amiga minha que trabalhava num dos restaurantes, Maria, né? Italiano, e que eu sei que saiu uma pizza de primeira lá. Eita, beleza. E tem os cafés, né, Nardelli? Os cafés maravilhosos, né? O climinha lá favorece, né? Favorece para o plantio de café. A gente está ganhando vários prêmios, né? Internacionais, né? A região de Mucugê, a região de Piatã, as regiões mais altas plantam café. Não existia essa cultura de plantar café na Chapada. A gente começou a desenvolver e a gente está ganhando prêmio atrás de prêmio, né? E além de plantar o café, tem cafés para você sentar e tomar. Sim. Como um bistrô maravilhoso que tem lá, que é o Bistrô de Túlio. Deve estar ouvindo aqui a gente, grande Túlio, incentivador da cultura de lá. É o Bistrô Café do Mato. Você tem... como é o nome daquele negócio? Crepe. Uma cozinha assim, delícia. Chique, ai, bacana. Eu fico imaginando, porque... voltando um pouquinho no seu relato aí, essas histórias são incríveis, né? Quando você fala assim, nossa, lá atrás, um belo dia, seu Horácio resolveu, eu vou levar uma placa. Heraldo, desculpa. Seu Heraldo disse, eu vou levar uma placa. Quer saber? Vamos botar uma placa. Porque a gente tá aqui a 12 quilômetros e as pessoas não sabem que a gente tá aqui. Ter tido essa ideia, ter tido a disposição de levar por 12 quilômetros caminhando, colocar lá esse marco, né? Esse símbolo. E de acreditar, simbólico, né, que aquilo tem um potencial turístico, de que alguém vai se interessar por aquilo, que alguém vai querer ir para lá. Ter tido aquela ideia naquele momento. Quiseram, né? Quiseram, aos poucos compraram a ideia e hoje a Chapada recebe gente do mundo inteiro. Tem época do ano que é difícil encontrar hospedagem. Sim. E tem para todo tipo, né? Você tem uma hospedagem mais sofisticada, você tem uma hospedagem mais simples, mais voltada para a natureza, né? Tem vários lugares legais para ficar lá. A gente tem um ouvinte na linha, é Ronaldo. Eu acho que ele tem aqui alguma pergunta, algum comentário para fazer. Quem está aqui com a gente hoje é o professor Murilo Melo, professor de História. A gente está falando sobre Lençóis. Oi, Ronaldo. Bom dia, Nané. Bom dia, professor. Ronaldo. Eu só fazer uma pergunta. Quem fomenta o turismo na Chapada é o Estado ou a Prefeitura da cidade? O prefeito da cidade? Quem fornece? Quem fomenta? Quem fomenta? Bom, O turismo na cidade. Bom, Na Chapada, não é? Ou o Estado ou o prefeito de cada cidade. A gente tem aí, digamos que uma tríade, né? Tem investimento, não, mais de 3, né, instituições. Tem a instituição federal, tem um investimento federal nisso, tem um investimento do governo do estado da Bahia nisso daí, tem um investimento local das prefeituras e ainda tem um quarto, digamos, poder, que é o poder privado. Tem um poder privado também que fomenta isso daí. Ao longo do tempo, essas instâncias têm investido nisso daí, ao longo da história. E até os próprios... o trabalho de divulgação do próprio trade local, né? Os restaurantes que estão sempre divulgando. Aquilo também é uma maneira de chamar pessoas. O investimento público é uma coisa, as associações de turismo desses locais também. Isso, e tem investimento privado também nisso daí, né? Tem hotéis, foram hotéis para Chapada Diamantina. Tem hotel em Lençóis, tem hotel em Mucugê, né? Enfim... E tem um investimento do poder federal também. A gente tem aeroporto hoje na Chapada Diamantina. Na década de 90, foi inaugurado o aeroporto Horácio de Matos, né? Que foi o grande nome. Aí a gente tem que fazer um programa
inteiro sobre Horácio de Matos, contar a história dele, essa fantástica história, né? E o aeroporto foi reinaugurado agora, né? Eu até recebi informação da prefeitura, Laura, quero até mandar um abraço para a Laura, que estava ouvindo a gente, lá da Secretaria de Lençóis. Ela falou: Murilo, não esquece de dizer, pelo amor de Deus, que o aeroporto tá todo vapor. Então, a gente tem essa opção de chegar lá de aeroporto, né? Pode ir de carro, pode ir de avião hoje, né? Enfim, é um local que não é tão de difícil acesso hoje. Antes de ter automóvel, de ter algumas estradas, era dificílimo o acesso, né? Você conseguir, até na história do Brasil, as pessoas que tentaram invadir a Chapada e até presidentes do Brasil, até o poder federal, teve dificuldade muita de conseguir, digamos que, domar a Chapada. Era um terreno inóspito, né? Mas hoje a gente tem estradas boas para ir até lá, tem aeroporto. Hoje, cada vez mais as coisas no sentido de transporte estão ficando mais fáceis no mundo, né? Pronto. Então, o como chegar, você basicamente já falou aí. A gente tem o aeroporto. A gente tem o aeroporto, a gente tem basicamente de Salvador, a gente vai usar como referência Salvador. Não dá pra gente usar todas as cidades, claro, né? Salvador a gente vai ter que ir por feira, né? Obrigatoriamente. Salvador é uma península. Tem que cobrir um vetor da península pela estrada, né? Que liga até Feira de Santana. E de lá você pode ir pela estrada do Feijão, que eu gosto, que eu sempre vou. Tá boa? Tá boa. Eu vou sempre por Ipirá. Mas tem vários amigos, né? Várias pessoas que moram em Lençóis que preferem ir por Paraguaçu. Tem caminhão, mas parece que tá mais nova. Eu já tenho o trajeto todo na minha mente, quantos quilômetros tem, então eu prefiro ir pela Estrada do Feijão, passar por Ipirá. Tem um posto que religiosamente eu tenho que parar naquele posto, que é a maior alegria. Rituais de viagem são deliciosos. Meus filhos, minha mulher já sabe de qual o posto que eu paro, então a gente fica esperando para comer aquela comida gostosa ali em Itaberaba. Quantas horas dessa viagem? 4 horas e 40. Contando com 4 horas e meia. A paradinha? Até com a paradinha, viu? Agora, São João tem algumas datas que você pega mais engarrafamento. Já teve anos que eu peguei 8 horas, 9 horas de engarrafamento. Lá. Mas vale, viu? Vale, né? Mesmo Se com você pegar engarrafamento. uma baixa temporada, você vai fazer rapidinho, né? A estrada tá boa. 4 horas e meia. Você vai por feira, pega lá a Estrada do Feijão e a estrada passa na frente de Lençóis, né? É uma delícia. A de Paraguaçu é mais longa ou é A de mais... Paraguaçu é mais rápida, mas tem caminhões ela. Mas tem trechos que tá duplicada, então tem muita gente, amigos meus que moram em Lençóis, escolheram Lençóis para viver. Tenho amigos meus de São Paulo que abandonaram a Paulicéia lá e hoje moram em Lençóis, trabalham com turismo, né? Cardoso, vou mandar um abraço aqui para Cardoso, Marcelo. É uma boa estadia lá, é Cardoso. Pousada Luar do Sertão. Quando você for para lá, eu vou te indicar, viu? Pronto. Você vai lá. Pronto, já vou Luar do Sertão. Essas histórias são engraçadas, né? E são interessantes, porque qualquer destino turístico sempre tem essa figura. A pessoa que veio visitar e que disse assim, não tenho como ir embora daqui. Não vou poder voltar mais de onde eu vim. Eu vou ter que me arranjar aqui de algum jeito. E aí abre um negócio, um restaurante. Não volta mais. Ou abre as portas da sua casa, aumenta a casa, cria uns quartos, faz uma pousada. Ou, a depender do poder financeiro, abre um hotel e diz, aqui é meu lugar, encontrei o meu lugar. Em Lençóis tem disso. Tem lugares gente que vem de outro lugar, do planeta. Assim, tem a geração dos amigos de meu pai, que é uma geração mais antiga de Lençóis, que hoje são donos de pousada, donos de restaurantes. Tem pousadas super bonitas lá dos amigos de meu pai dessa geração mais velha. E tem dos meus amigos, são uma geração um pouco mais nova, que foram para lá e não voltaram nunca mais. Então a gente tem amigos paulistas, tem canadenses, montanhistas que foram fazer montanhismo na região, casaram, né, com pessoas de lá e estão lá até hoje. Então ela exerce esse fascínio, né? A Chapada, Morro de São Paulo, Itacaré. Tem um Visgo que você pisa lá e não sai nunca mais. Verdade. Olha, o João tá dizendo aqui, Nardelli, se você não conhece a Chapada, vá logo pra poder ir mais vezes. Porque eu tenho 33 anos que vou à Chapada, pelo menos uma vez por ano, e não conheço a Chapada toda. João de Deus. Somos dois. Pois. Leomídio, na linha 1. Oi, Leomídio, bom dia. Bom dia, Nardelli, tudo bem? Tudo, e você? Eu estou aqui, eu sou de Itaitê, lá na Chapada, que o professor Murilo deve conhecer bem. Ele que é
um estudioso aí, conhece bem. Eu estou querendo cumprimentá-lo primeiro, porque eu acompanhei de perto essa história, conheço Heraldo, viu, professor? Que bom! Conheço Heraldo. Quando foi criado, organizado aquele Conselho do Circuito dos Diamantes, com 7 municípios, e Heraldo foi um dos organizadores, um dos mentores da criação aí, fomentando o turismo. Eu queria cumprimentá-lo, dizer que estou aqui, parei o carro aqui, pertinho, e estou aqui ouvindo, eu vou degustar essa história que você está contando aí de forma maravilhosa, viu? Maravilhosa, com informações fidedignas. Estou muito feliz aqui de poder estar lhe ouvindo aqui emocionado, rememorando essa história aí do início do turismo na Chapada Diamantina. Que delícia. Ô, seu Leomídio, obrigado pela sua participação, pelas suas palavras. Eu queria mandar um abraço para Itaitê, né? A Chapada não é só Lençóis, né? Tem vários lugares para a gente conhecer e desfrutar. E que são lindos, tem cachoeiras lindas, né? Hoje, antes de vir para a rádio, eu estava conversando com um amigo, André, que tem um terreno em Bicoara. Bicoara cada vez cresce mais e não tem esse potencial turístico ainda, como Itaitê também, que é linda. Conheço Itaitê, Nova Redenção. A Chapada tem inúmeros lugares, né? Piatã, enfim. Por mais que a gente rode a Chapada, a gente não consegue conhecer tudo. A Chapada é impressionante. E a Chapada, ela é dividida, Nardelli. Ela tem uma Chapada mais antiga, onde vai começar o ciclo do diamante, que é em Brotas de Macaúbas, que é onde Horácio de Matos vai nascer. É uma Chapada velha, né? E onde tem o Coronel Militão Rodrigues, que é uma história fantástica, né? De disputa entre eles dois, de poder. E tem a Chapada, digamos que mais nova, onde vão ser descobertos novos diamantes de melhor qualidade, que é em Mucugê, em 1844, né? Cazuza do Prado vai descobrir esses diamantes em Mucugê, e Lençóis não era separado de Mucugê, era um distrito só. Mais tarde, logo depois, Lençóis vai ser separada, vai ser desmembrada de Santa Maria Isabel do Paraguaçu, de Mucugê, é um nome grandão. Comprido, viu? A gente vai encurtando os nomes, né? E aí Lençóis rapidamente vai se tornar um distrito, vai se separar, e tem essa história belíssima, né? Que eu não me canso de contar, não me canso de pesquisar, adoro falar sobre Lençóis, né? Enfim, tenho o maior orgulho, o maior prazer de me debruçar sobre os documentos, sobre a bibliografia de Lençóis. Então hoje é um dia fantástico aqui para mim. Ai, que bom. Seu Leomídio, um abraço, viu? Linda a sua ligação. Amorim também tá na linha 2. Oi, Amorim. Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. O programa tá maravilhoso, viu? Obrigada. Tá muito bacana. Eu gostaria que o professor falasse aí. Falar da Chapada é muito gostoso, né? Falasse sobre Rio de Contas, cidade belíssima que eu conheci, né? Rio de Contas. Seu Amorim. Obrigado pela ligação, obrigado pelas palavras. Obrigado, senhor professor. Um abraço. Viu? Felicidades. Obrigado, amigo. Rio de Contas é importantíssima para a história da Chapada, né? Rio de Contas é um dos primeiros lugares a ser explorado na Chapada Diamantina. A gente nem ouvia falar em Lençóis. Rio de Contas é um portão de entrada para a Chapada, é o Portão Sul. A gente vai ter 2 portões de entrada para a Chapada. O Portão Sul, primeiro a ser povoado, né? É Rio de Contas por causa do ouro, não é só por causa do diamante. Lençóis, Mucugê, Andaraí, é por causa, sobretudo, do diamante. Mas Rio de Contas tem uma outra história, ela é mais antiga. Virá as pessoas que viviam em Minas Gerais, que já estavam acostumadas a explorar o ouro. Como o ouro vai entrar em decadência em Minas Gerais, eles vão descobrir esse novo ouro em Rio de Contas. Então, Rio de Contas e lá em cima, em Jacobina, são os primeiros lugares a ser explorados. Só depois que a gente vai explorar os diamantes, né? Então, você falou muito bem. Rio de Contas é lindo, é lindo. A gente tem que ter um programa só para falar da arquitetura de Rio de Contas, viu? Delícia. Tem um monte de mensagem aqui. Antes da gente ir para o intervalo, eu vou tentar dar o vencimento aqui. Bom dia para todo mundo que está mandando aqui seu bom dia, suas mensagens carinhosas. Ivonete, Marcos, Fábio, valeu. Gilberto diz aqui, ó, o Vale do Capão está precisando de uma atenção especial. A estrada até o Vale está ruim.
Tá reclamando aqui. A Adriana tá lembrando da coxinha de jaca. R.R. Caldana, palmito de jaca. Perfeito. Ó, Edinalda, Chapada é um mundo de diversidade. Conheci agora o outro lado da Chapada, Mucugê, Itaitê, Igatu. É outro mundo. Tá vendo? Boa pergunta. Ela tá citando a pergunta do primeiro ouvinte que falou com a gente. O poder privado parece prevalecer. Tem algumas trilhas lá caríssimas. Dilza, fiquei apaixonada, tive que ir lá. Foi a coisa mais linda que já vi na vida em matéria de natureza. Viva as cachoeiras, as serras com suas plantações. Ali mora Deus, eu senti isso. Ai, que mensagem bonita. Meu sonho de consumo é conhecer toda a Chapada Diamantina. Amo a Chapada, é simplesmente coisa de Deus, diz Dilza. Célia também, linda região. Almoço obrigatório em Itaberaba. Ó. Esse é minha família, a gente tem que parar. E a gente leva um monte de gente, viu? A gente batiza várias famílias que nunca foram pra Chapada, a minha família leva. A minha só sim uma Chapada, né? Olham pra mim, fala, Murilo, me leve, pelo amor de Deus, faça aqui um roteiro. Essas férias a gente fez um monte de roteiro, né? Ficam ligando, pedem a minha esposa, pedem a Murilo pra fazer um roteiro. E a parada lá em Itaberaba é obrigatória. Posso falar o nome do posto? É o posto Santa Helena. Tiago Pina tá dizendo aqui. Ele tá falando do posto Santa Helena, projeto arquitetônico meu. Oh. Parabéns, é lindo o posto. É o posto que eu mais gosto na Bahia. Vamos fazer a propaganda aqui do Santa Helena. Que legal, um abraço. Uma culinária Thiago. maravilhosa, né? Tem uma boa culinária, arborizado, bem bacana. É uma parada obrigatória. Pô, tá vendo aí? Obrigada, Tiago, um beijo. Dilza disse, Itaberaba é linda, vista do monte. Não tem como ir Itaberaba, não ir ao monte. Vou muito pra Rui Barbosa. Amo essa região da nossa Bahia. Deus me livre de não ser baiana. Sou de Itanagra, mas amo a Chapada. A Denildes, amo Lençóis. Em março estarei por lá. Olha, e Mucugê, maravilha de Deus. Também ela. Tiago volta. Para Mucugê, o melhor caminho atualmente é seguir até o entroncamento de Milagres, seguir até Iaçu, Marcionilho, Itaitê, Mucugê. Mucugê é perto de Lençóis, mas são caminhos diferentes. Faz parte... Eu batizei de Chapada Nova, né? Já que a Chapada Velha é aquela lá de Brotas de Macaúbas, né? A Chapada Nova, que é Mucugê, Andaraí, Lençóis. Para Mucugê você pode ir por Milagres, mas Lençóis talvez o melhor caminho seja ou por Ipirá ou por Paraguaçu. Professor, organizei minha viagem para Lençóis. Chego lá, quero me encontrar. Quem eu procuro? Quem é que vai me guiar nesse gravamento aí? Assim, você pode se informar antes de viajar, né? Tem um trabalho muito bem feito por Branca, né? Branca já está há muitos anos na Chapada e ela criou o Guia Chapada Diamantina, que era antes da internet, já tem 23 anos, era impresso. Então é um super guia que fala sobre não somente das cachoeiras, fala sobre outros aspectos da potencialidade da Chapada de Lençóis, fala sobre culinária, fala sobre o respeito à localidade, né? Sobre você não emitir sons, procurar respeitar o lugar, né? Nós somos, entre aspas, forasteiros que está chegando a um lugar já estabelecido, né? Então, para que a gente cause menos impacto possível, para que a gente cuide da natureza, para que a gente preserve o lugar. Então, bacana você dar uma lida no Guia Chapada Diamantina, que é impresso, ou pode ser também online, ela está sempre atualizando. É um trabalho primoroso. Guia Chapada Diamantina. Ela tem uma página no Instagram, tem muitos seguidores. Você pode se informar também sobre as notícias no portal da Chapada Diamantina, que é bacana, do meu amigo Tiago. Ele faz um trabalho que informa tudo. Você quiser colocar venda de carro, o que você quiser saber sobre notícias, é o portal da Chapada lá, com o grande Tiago. Ou você pode procurar guias locais. A Chapada tem um trabalho bem legal com guias locais, cada vez mais se aperfeiçoando, né? Tem organizações de guias, né? A Chapada tem brigadeiros que lutam contra o incêndio. Então, eu conheço vários guias acompanham o meu trabalho, né? Eu estava falando com o Nardelli que eu ofereço alguns cursos sobre a história da Chapada Diamantina para guias, para prefeituras, né? Então, eu conheço muito guias. Então, tem o trabalho de Marcelo tem um trabalho muito bacana, Marcelo Trekking. Eu vou esquecer de vários guias que eu conheço, me desculpem, viu? Mas tem Marcelo Cardoso, que além de ter uma pousada, que é lá do Sertão, que é super legal, ele guia também. Então você pode entrar em contato pelo Instagram, procurar esses guias, né? Tem Márcio Ribeiro, que faz um trabalho legal. Você pode me procurar também, pode me pedir um roteiro, eu faço com o maior prazer. Vá lá no meu Instagram, Murilo Melo, com 2 L's,
história. Tenho o maior prazer de indicar guias confiáveis, né, que fazem um trabalho sério. E tem roteiros muito bacanas que você não precisa sair de Lençóis. Você não precisa em nenhum momento sair de Lençóis, pegar carro. Você vai passar 5 dias, 4 dias sem tocar no carro, fazendo trilhas por ali mesmo. Sim. Né? A partir do centro da cidade. Pronto, então vamos lá. Vamos lá. O que a gente pode fazer estando em Lençóis? Bom, já no centro da cidade, você vai passar, vai subir a prefeitura, ali já tem um Serrano. Eu vou quebrar os guias aqui, me perdoem. Aí você não precisa nem de guia pro Serrano, viu? O Serrano você tem um pôr do sol lindo, você vê a cidade de cima, tem as piscinas naturais do Serrano, você pode ficar com sua família numa piscininha natural, né? Formadas pelas intempéries do tempo, pelas intempéries do rio. Eles têm os caldeirões do Serrano, então não precisa de guia. Você pode subir mais o Serrano, aí você vai precisar de guia, aí você vai fazer o Parque da Muritiba, aí você vai ter o Halley, você vai ter a Cachoeirinha, a Cachoeira do Halley, a Cachoeira da Primavera, que é lindo e é dentro da cidade. Se você olhar o pôr do sol do Serrano, é lindo. Túlio, meu amigo Túlio Saraiva, faz fotos maravilhosas do quintal dele. Como ele mora em Lençóis, ele faz direto e me mata de inveja. Pôr do sol do Serrano, filmagem. Túlio tem uma página, que é o Chapada National Park. E é muito linda a página dele, feita com o maior primor. Ele bota várias cachoeiras, né? Enfim, tem um outro passeio maravilhoso dentro da cidade, que é o Ribeirão do Meio. Não sei se vocês já ouviram falar do Esquibunda. Ribeirão do Meio é uma trilha curtíssima, uma trilha plana para quem tem problema de joelho. Vai conseguir fazer o Ribeirão do Meio, super acessível, né? E você, se tiver um pouquinho mais de coragem só, você vai subir a cachoeira, a pedra do Ribeirão do Meio, vai descer de bunda, né? Já desci com os meus filhos com 6 anos de idade, 4 anos de idade já desciam. Tem alguns mais corajosos que descem em pé, a gente desce pelo limo, né? E aí cai no esplendor de uma água maravilhosa. Nesse próprio ribeirão, que é um rio, né? Tem um ribeirão de baixo, que ele tem um tamanho quase que de uma raia de piscina. E é como se fosse a praia da turma de lá, né? O pessoal nada, se esbalda no Ribeirão de Baixo. E o Ribeirão de Baixo, o carro chega quase até lá. Você vai quase de carro ao Ribeirão de Baixo. Então, Lençóis tem trilhas pertíssimas, curtíssimas. De Lençóis você pode fazer uma trilha mais longa, né? Você pode ir para uma cachoeira um pouco mais distante, né? Se você quiser pegar o carro, você vai andar pouco. Você pode conhecer o Mucugezinho, que é um passeio com família. Você pode almoçar no Mucugezinho, descer e ir até o Poço do Diabo, que é lindo. O Poço do Diabo é indescritível. É uma trilha tranquila. O Mucugezinho é uma trilha curtíssima, né? Todo mundo vai no Mucugezinho. Se você descer um pouquinho mais, né? Vai exigir de você um pouquinho mais de atenção na descida para o Poço do Diabo, que é imperdível. É uma trilha bacana, é um lugar bacana. Se você subir um pouquinho mais o Mucugê, o Mucugezinho, você tem o Orquidário, você tem o Painácio, que é o Morro do Painácio, que é uma vista indescritível, não tem nada igual. A vista do Morro do Painácio é sem palavras, e tem uma linda, belíssima que envolve, tem documentários sobre o Painácio, né? Que é um escravizado, fugitivo, que se apaixonou por uma filha, né, de um coronel, e aí os capangas o perseguiram, e eles pula lá de cima, né, com guarda-chuva e sumiu. Então tem essa lenda aí do Painácio, que é linda, o Morro do Painácio, vale a pena. Então não precisa sair de Lençóis para você fazer um monte de coisa. Sim. E tem um turismo além das cachoeiras, além das águas, além dos rios, além da beleza natural, além da Chapada. E sim, tem um turismo histórico, tem casarios antiquíssimos, belíssimos em Lençóis. É um show de arquitetura Lençóis. Lençóis, por ter tido poder, por ter tido muito dinheiro em Lençóis, ela conseguiu fazer casas que não tem... Em poucos lugares do Brasil tem casas tão belas quanto Lençóis, né? E tem uma arquitetura singular, né? Tem aquela lamparina, né? Aquela luminária que virou símbolo de Lençóis. Sim, Teve pessoas lindo. que queriam destruir aquilo, e graças que houveram pessoas que tiveram visão e permaneceram aquilo, né? Tá lá hoje é um símbolo. É algo que queria destruir, hoje é símbolo da cidade, né? Então, Lençóis você vai fazer passeios
arquitetônicos, culturais, gastronômicos. Você vai fazer passeios de aventura, né? De Lençóis você pode ir para o Rio Roncador, que é imperdível. Lá do Rio Roncador você vai passar por uma comunidade quilombola, você vai conhecer os marimbus, que é um Pantanal. Lençóis e Andaraí tem um mini Pantanal, é lindo. Você vai fazer um passeio de barco, você vai comer num restaurante de uma comida tradicional, você vai comer um godó de banana numa antiga fazenda do Barão de Andaraí, e você vai tomar banho nos caldeirões lá do Rio Roncador. É um passeio lindo, atração é que não falta. Se você quiser dar uma esticada, você vai até a Pratinha, que é belíssimo, você vai andar um pouquinho mais de carro. Você tem uma cachoeira que não era tão explorada antigamente, mas hoje ela está na rota, que é a cachoeira, que é até de uma família amiga minha, né? É a Cachoeira do Mosquito. Ela é imperdível. A Cachoeira do Mosquito é linda. Se você quiser fazer um trek, um passeio mais longo, você pode ir até o Capão andando de Lençóis. É uma trilha bacana. Então você tem uma opção assim infinita para ver a flora, a fauna. Tem um bicho característico da Chapada, que é o mocó. É um roedor, né? Belíssimo. O mocó é lindo. De vez em quando ele aparece, ele dá o ar da graça no meio da trilha, né? Enfim, você tem uma flora única. Você tem orquídeas que só tem lá, bromélias que só tem lá, espécies nativas da Chapada. Tem uma planta que eu sou apaixonado por essa planta, que é o candombá. O candombá é uma planta que ela pega fogo com muita facilidade, né? Perigoso isso. E ela serve também para fazer fogueira, né? Enfim, o candombá é lindo. É uma espécie específica da Chapada. Eu tive na Chapada dos Veadeiros recentemente. Eu quero conhecer... Meu sonho é completar todas as chapadas do Brasil. A gente passou um tempo na Chapada dos Veadeiros, é lindo, e por incrível que pareça eu não sabia, tem o candombá lá também. Eu fiquei fascinado. O candombá é lindo. E a base dela, ela tem uma combustão muito forte, né? Então, se ela pegar fogo para apagar é difícil. Eu tô vendo aqui a flor de fogo. Ela tem uma característica, né? Enfim, a Chapada é um passeio delicioso, Nardelli. É muito bacana. A gente pode explorar a Chapada de várias maneiras, né? E o turismo histórico, esse turismo cultural, cada vez mais a Chapada, Lençóis está se desenvolvendo. Os guias estão sendo... Os guias de Lençóis, muitos guias têm um afã de melhorar o seu serviço. É incrível, isso é muito bonito. Invariavelmente eles me procuram por semana. Toda semana eu recebo uma mensagem de algum guia, né? Professor Murilo, você escreve sobre a Chapada... Você poderia me auxiliar, me enviar um texto, um artigo, né? Eles têm sede de saber, Nardelli. Muitos guias têm sede de saber e eles querem oferecer um trabalho cada vez mais diferenciado para os turistas que estão indo para lá, né? Tem vários guias que falam mais de 2 línguas, então tem um serviço bacana. Lençóis é uma cidade que vale muito a pena ir, né? Registrar, fotografar os casarios, passear. O pôr do sol no Serrano é único. Você vai comer bem. Se você se interessar bastante, tem uma história linda em Lençóis, né? Tem a história de pessoas que ajudaram a construir aquela cidade, né? Tem cineastas que nasceram em Lençóis, né? Tem filmes sobre Lençóis, né? José Wilker, que é um ator que faz parte, né, da nossa cultura, já foi um ator principal, né, do filme Diamante Bruto, que foi rodado em Lençóis na década de 70, né? Porque o turismo não estava em voga, não estava em alta em Lençóis. Então você vai ver uma Lençóis muito diferente do que é hoje. Hoje ela está muito mais bonita, né? E o turismo, ele causa impacto, né? A gente tem esse... Até que ponto é legal esse turismo, até que ponto a gente respeita a comunidade nativa. Então, tem esses pontos de tensão, como tem em qualquer lugar do mundo, né? Então,
Olha, para te dar inveja, nosso ouvinte Antônio Laranjeira está ouvindo a gente direto de Lençóis. Estou ouvindo a Metrópole online daqui de Lençóis. Diz ele, a partir de março, os preços das tarifas costumam ter descontos para quem quer se planejar em 2023. O verão passou, mas tem uma segunda chance de viajar com trilhas, cachoeiras paradisíacas e tudo mais que tem em Lençóis. Mandou até uma foto aqui pra gente guia turístico Chapada Diamantina, segurando aqui, tirou foto, mostrou pra gente. Está disponível também na versão e-book de branca, Resende. Sim, é de branca. Por favor, ajudem a divulgar nessa oportunidade de falar sobre a região. É muita informação e sempre ficamos querendo mais. Tem outras mensagens aqui, deixa eu ver. Pedro Ivo Bragança. Bom dia, meu nome é Pedro, sou representante comercial, viajo essa Bahia de ponta a ponta. Nunca fui um homem religioso, mas no dia que conheci Lençóis, eu fui convertido ao chapadismo. Pois não há possibilidade de tudo aqui ter sido criado por algo que não seja um poder divino e superior. Que bonito. Quando passo pela BR-242, tem um posto em frente ao Morro do Pai Inácio. Paro ali e faço minhas orações ao som de uma bossa nova. Ah, que delícia, Pedro! Pedro Ivo Bragança, nosso ouvinte. Tem um outro ouvinte aqui também falando da cidade de Boninal, tem um dos melhores morangos do Brasil, tem cachoeira, tem morro de areia, um monte de coisa. Deixa eu ver aqui, Guilherme, deixa eu achar de Guilherme. Qual o melhor período para ir a Lençóis? Guilherme Gamer Shot, pergunta. Guilherme, depende, né? Depende de quem está visitando. Lençóis é bom ir o ano inteiro. Se você for no verão, você vai visitar mais cachoeiras, né? Não vai ter perigo, né, de nenhuma tromba d'água. É legal no verão por esse sentido. Porém, tá um pouco mais cheia, né? No inverno você vai ter umas cachoeiras só para você, o rio só para você, os preços são mais acessíveis, então tem isso, né? Além do mais, no inverno, Lençóis principalmente e outros lugares da Chapada têm investido muito em festivais culturais, né? A gente tem festival de música, festival da primavera, a gente tem um investimento por parte do poder público muito grande nesses festivais e já teve grandes apresentações de jazz, vários músicos já passaram por Lençóis, passaram pelo Capão também, que tem esse investimento, enfim. O inverno é uma boa pedida também, a Chapada Diamantina, ela é boa o ano inteiro. Caramba, escolher quando ir é que é. Aí você pode ir várias vezes, uma vez em cada período do ano, para escolher o seu melhor momento. Paulo Roberto, Trilha do Sossego também é top, 7 quilômetros, para quem gosta. Deixa eu ver aqui. Dilza diz que tá chateada com o nome de ser Poço do Diabo. Tudo ali remete a Deus. O diabo não criaria uma coisa tão linda jamais. Deixa eu ver. Chapada Diamantina é um pedaço do céu na terra, diz Laiole Carvalho. Que informações importantes sobre a Chapada e sobre Lençóis. Célia Cardoso elogia aqui. Tô adorando essas informações sobre a Chapada, diz Maria José Carvalho. Oswaldino Vieira traz uma sugestão de filme, Cascalho. Cascalho. Bom, a Chapada produziu cineastas, né? Ronaldo Senna. A Chapada produziu também grandes escritores que vão fazer parte da Academia Brasileira de Letras. São filhos da Chapada. A gente tem Afrânio Peixoto, de Lençóis, que é um grande intelectual, que tem a casa dele lá, né? Em Lençóis, Afrânio Peixoto. A gente vai ter também Herberto Salles, né? Herberto Salles, que é filho de Andaraí, que vai escrever o Cascalho, que vai ser transformado em filme. É uma boa pedida, muito interessante o filme Cascalho, ou a literatura mesmo, né? O Cascalho, eu tive que ler, foi leitura obrigatória lá na UFBA. A gente fiquei encantado pelos marimbus. Eu sempre ia na Chapada, mas não conhecia os marimbus, conheci por causa da literatura de Herberto Salles. É uma boa pedida. Aqui, João, ele diz que está gostando muito da entrevista, quer o seu contato, seu Instagram, @ Pronto, João, segue aí, Murilo Melo com 2 L's História. Murilo Melo História é o Instagram ou YouTube. No YouTube eu tenho muita coisa sobre a Chapada Diamantina, palestra, entrevista, né? Alguns trabalhos que as prefeituras me chamam para falar sobre a história do lugar. Tem a questão religiosa também, a Chapada. Tem uma religião que só tem na Chapada, que é o Jaré. Quem se interessa por isso, né? Já ouviu falar, inclusive, dos marimbus também. Isso, quem se interessa por religião pode conhecer o Jaré, que é uma religião que mistura elementos do espiritismo, do candomblé, tem a presença africana também na Chapada Diamantina, riquíssima. A gente acha que não tem, mas tem
Inclusive tem dissertações sobre o trabalho escravo na Chapada Diamantina, muito interessante, de Rômulo, né? Então é uma história fabulosa, a Chapada Diamantina, é um turismo muito bacana, que vale muito a pena. Ainda João, ele diz, peça por favor ao professor Murilo para falar se as novelas que supostamente se passavam na Chapada interferiram no turismo. Bom, a Globo vai fazer uma novela na década de 90. Pedra sobre Pedra? Acho que é Pedra, só não me lembro agora o nome da novela. Que vai ser a abertura, né? Vai ser rodada no Salão de Areia, né? Eu estava em Lençóis naquela época, né? Estava frequentando Lençóis naquela época. Vai ter um impacto muito grande, né? O turismo vai ter um boom gigantesco a partir das novelas da Globo. Lembro vocês que a gente não tinha ainda internet, então as novelas eram um grande apelo da indústria cultural. O Brasil parava para ver a novela. Então você tem uma novela aí da Globo na Chapada Diamantina, vai ter um impacto absurdo sobre aquela região, né? Que vai deixar marcas positivas, vai deixar marcas que precisam cada vez mais ser melhor assessorada, né? Esse diálogo entre o turismo e a comunidade local, né? Precisa ser cada vez mais gerido isso daí, né? Enfim, vai ter um impacto grande, sim. Perfeito. Ai, gente, olha, tem muita mensagem aqui. Infelizmente não vai dar para ler tudo, porque o nosso tempo acabou, mas vocês incríveis. Pelo visto, o Chapada é um assunto que desperta o pessoal ali, ó, o coração, os afetos, as histórias e as memórias, porque muita gente adorando, elogiando e mandando mensagens aqui, agradecendo ao professor Murilo Mello pelas informações. Pergunta se ele conhece isso, pergunta se ele conhece aquilo, falando sobre vários vilarejos próximos, outras cidades, sobre Lençóis, tirando dúvidas. Professor, muito obrigada. Fica sempre o convite para voltar, porque quando é assim é porque o povo gostou e quer mais. Então isso quer dizer que a gente vai ter que se encontrar de novo para voltar a falar sobre a Chapada, sobre Lençóis, sobre outros destinos também. Ô, Nardelli, eu que agradeço aí a companhia, o convite. Sempre é bacana estar aqui nessa tribuna. Faço com o maior prazer do mundo e agradecer a interação da turma aí, né? Vocês que dão sentido pra gente, né? O programa não teria sentido sem a interação de vocês. Agradecer, mandar um abraço para todo mundo lá na Chapada, um pedacinho de mim tá lá, né? Muita gente para agradecer, Heraldo, que a gente citou, Marcelo, Cardoso, né? Túlio, Saraiva, Branca, né? Tiago, muita gente boa aí na Chapada, viu? Laura, enfim. E mandar um abraço para minhas tias, que eu vi que interagiram aí, minhas tias que foram importantíssimas na minha formação, né? Inclusive intelectual. Minha tia, que é professora de Sociologia, ensinou muito tempo na Católica, Célia, eu vi ela aí falando. Minha madrinha, Zezé, também interagiu aí. Agradecer a todos.